Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar um pouco mais sobre essa questão de dinheiro na palavra do Senhor, tá bom? Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Qual que é o Instagram, irmã Raquel? É Raquel Mariana OFC, tá bom? Então aqui em Efésios, no capítulo de número 5, no verso... a partir do versículo 4 que eu quero ler aqui, eu tô sem o meu óculos ficou ali, mas eu vou ler aqui, né? Eu creio que eu vou conseguir ler, mas aqui em Efésios, no capítulo de número 5, no verso 4 em diante, vai dizer: nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Eu quero me ater aqui, essa parte, né, que ele diz que nenhum devasso ou impuro, e ele fala aqui, né, o qual é idolatria, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Eu vou repetir, mas me perdoe aqui a leitura, mas é porque eu não quero levantar e ir lá pegar óculos, mas versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, o apego ao dinheiro, e aqui utiliza de um termo, né, avarento. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que não abre a mão para nada. É uma pessoa que não abençoa outras pessoas, é uma pessoa que não é dizimista, não é ofertante, é uma pessoa que idolatra o dinheiro, é uma pessoa que é apegada, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa que ela é idólatra, né? Ele fala aqui o qual é idólatra. Nós temos uma imagem um pouco distorcida da idolatria. Quando nós olhamos certos segmentos que se prostram diante de imagens, nós ficamos olhando, observando aquilo e até mesmo falamos, né, que são idólatras, mas nós precisamos, de vez em quando, irmãs, fazer uma autoanálise, um exame de si mesmo, né? Se nós não estamos sendo idólatras. O que é idolatria, irmã Raquel? Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus, né? Tudo que você coloca. Se você não dá, se você não contribui para o reino de Deus, já que nós estamos aqui falando sobre dinheiro, né? E fica naquele apego e segura e tem medo. E quanto mais você retém o valor, quanto mais você segura, quanto maior o medo que você tem de perder o dinheiro, com medo, com a sensação de faltar, ele vai faltar. Como que é, né, essa lei espiritual, né, da liberalidade? E quando você solta, quando você abre, né, a mão, quando você abençoa, quando você dizima, e olha que apenas 10%, você não é obrigado, você não é obrigada, mas isso é uma lei, é um princípio espiritual, né? Então, a avareza é pecado.
E o texto sagrado, ele é bem claro, ele fala que os avarentos não têm herança no reino de Cristo. E ele fala aqui, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais seus companheiros. Aqueles que se utilizam de palavras vãs, ou de discursos enganosos, há até uma teologia aí, uma palavra propagando, né, que o dízimo foi abolido. Irmãs, se é para abolir o dízimo, então nós teremos que abolir toda a Bíblia. Abolir toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. E alguns ainda falam, né? São essas pessoas que aqui ele fala, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São pessoas que não crêem na palavra na sua totalidade, crê em às vezes algumas frases isoladas, são simpatizantes do Evangelho, mas que seguem o decurso dos seus pensamentos, dos achismos, nas suas próprias convicções, quanto que a palavra vai dizer que não te estribes no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então você observa, né, nós observamos que Deus, quando ele criou lá no jardim do Éden, né, o homem e a mulher, tinha uma árvore lá, que não poderia tocar. Então aquela árvore era uma árvore que era de Deus, não poderia tocar. E eu não sei, irmãs, vocês, né? Mas Raquel, eu não dou o dízimo, eu não quero dar e eu não vou dar. Amém. Amém. Né? Amém. Mas há um mistério no mundo espiritual quando você abre a mão e você abençoa, quando você contribui, né? E às vezes até mesmo por consciência, né? Você chega numa igreja, em um lugar, você quer ter uma água gelada, um ar-condicionado, se sentar num banco limpo, você não quer ver lixo espalhado lá pelo banheiro, isso tudo custa pessoal, para contratar pessoal para cuidar, né? Materiais de limpeza, enfim, mas o assunto ele é muito extenso. Ah, mas Jesus ele não citou sobre isso. Irmãs, o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Muitos se utilizam de textos fora de contexto para poder reafirmar, né, suas próprias convicções. Eu sei que Jesus ele tinha lá uma sacolinha. Tinha, irmã Raquel, tinha. Jesus ele tinha uma bolsa, ele coletava ofertas, ele vivia, né, das ofertas que as pessoas ofertavam, sobretudo as pessoas que ofertavam no ministério de Jesus eram as mulheres, né? Mulheres muito bem posicionadas socialmente. Um grande exemplo disso, eu estou me lembrando aqui de um texto, vou ver se eu encontro aqui, que é Marcos, no capítulo 8, né? Se eu não me engano, Susana, ela contribuía mesmo, abençoava. Inclusive aquele ouro, incenso e mirra serviu, deixa eu ver aqui Lucas, tem tempo que eu não falo sobre esse texto, eu vou encontrar aqui Lucas, né? Lucas eu vou encontrar o texto, irmãs, eu vou encontrar esse texto, aqui fala, né? Aqui, ó, encontrei o texto, Lucas, porque é bom falar citando as escrituras, né? Aqui em Lucas, no capítulo 8, fala assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Ou seja,
com as suas fazendas, né, com seus recursos financeiros, né. Então havia ali uma sacolinha em que se depositava ali valores monetários. E sabe que o mais hábil e preparado para cuidar dessa sacolinha era Judas, né, o traidor. É tanto que e a Bíblia vai dizer, vai citar que ele, de vez em quando, ele pegava algumas coisas lá nessa sacolinha, alguns valores dessa sacolinha, né? Sabemos que os 12, todos aqueles homens, né, que andavam com Jesus, eles não eram pessoas dentro dos critérios, se nós avaliarmos, né? O mais ou menos ali era o Judas, é tanto que ele ficou responsável para cuidar da finança. E depois, ao observar os textos sagrados, observamos que não, né? Que ele de vez em quando, o texto vai dizer que ele subtraía. Eu creio que num processo seletivo de qualquer empresa hoje, irmãs, nenhum de nós iremos contratar nenhum daqueles 12, né? Então, o que acontece? O dinheiro, ele, quando você retém, e essas pessoas, né, que se utilizam desses discursos, falando que não é para contribuir, que isso já foi abolido, que isso está no Antigo Testamento, irmãs, a palavra de Deus é a palavra do Gênesis ao Apocalipse, tá bom? Precisamos acreditar na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, na sua totalidade. Agora é interessante que essas pessoas, né, que falam que não é para dizimar, que não é para ofertar, que não é para isso, que não é para aquilo, essas mesmas pessoas se utilizam de textos do Antigo Testamento. Irmã Raquel, são os mesmos que citam Salmo 91, Salmo 23. Então você observa a incoerência. Se é para abolir o Antigo Testamento, então não é nem para se utilizar o Salmo 23 e 91. O fato é, irmãs, que para não sermos enganadas e enganados, precisamos estar observando a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor. Eu não irei nem citar esse texto aqui, né, de Lucas, no capítulo 8, e eu fui lembrando, e essa é a atuação do Espírito Santo de Deus. Eu estou voltando lá para Efésios, né, novamente, e eu estou dizendo aqui para nós lermos, né, porque quando nós lemos, o próprio Espírito Santo ele vai trazendo a memória. Mas se você que chegou até aqui no final desse vídeo falar assim, irmã Raquel, eu não quero saber desse negócio de dizimar, de ofertar, isso para mim não... eu não quero, eu não desejo, amém, né? Isso aí é algo particular seu com Deus, ninguém pode te obrigar, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Isso é uma das formas da idolatria, e a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que eu quero aqui reafirmar, vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, irmãs, nem é bom ficar perto dessas pessoas, porque a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E nem é bom também ficar ali, né? Se você vê que é uma pessoa de origem duvidosa, se você vê que é uma pessoa que é um joio no meio do trigo, tem isso, irmã Raquel, tem. Você observou o caráter da pessoa, você olhou, né? Observou, viu certas coisas. Então, assim, se afasta, né? Lentamente se afasta. Não se comunique com estes, né? Aqui, ó, olha o versículo 11 que vai dizer: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Às vezes, irmãs, e ele fala aqui, ó, porque os que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerás.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Esse remindo o tempo, eu já vou gravar um outro vídeo, né, que Deus colocou no meu coração. Então, assim, a pessoa que tem apego ao valor, apego ao dinheiro, né, apego, se Deus ministrou algo no teu coração para você fazer, né, um irmão, uma irmã da tua igreja, vai lá e faz, abençoa, porque Deus não fica devedor a ninguém. Eu já compartilhei aqui de vários testemunhos, né, aqui no canal, dessa natureza, tá bom? Que Deus abençoe e deixa aqui a sua opinião que eu quero ler. Paz.